Seleção do país em alta, maior clássico do país na final. Teve até time expulso no meio do campeonato. Muitas histórias do futebol venezuelano em 2023, mas você sabe depois da vinheta. Olá amigos, o futebol venezuelano tá em alta, mas e a Liga FUTV? Como adiantei na abertura, foi movimentada. Mas antes de falar disso tudo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Se você não conhece o canal Sudaca Brasil, acesse outros vídeos. Tem história, apostas, rankings, Sudaca Brasil, tudo sobre futebol sul-americano. E direto com os campeões? Bem, a fase regular da Liga FUTV foi desproporcional, de início. Porto Cabello largou na frente, mas depois acabou caindo. Quem teve uma arrancada sensacional foi o Deportivo Táchira, e assim ficou a classificação. 4 times se classificaram para o quadrangular final: Deportivo Táchira, Porto Cabello, Portuguesa e Caracas. E aí tivemos os maiores da Venezuela, com mais casca. Caracas e Táchira foram os melhores e foram para a grande final. Nessa final única, realizada dia 25 de novembro, foi um jogaço em San Cristóbal, amigo. Casa lotada, a casa do Deportivo Táchira. E emoção só no final, com Gianfranco Castillo de cabeça depois de belo cruzamento de Gerson Ronaldo Chacón, isso aos 84 minutos. Parecia o gol do título, né? Mas o Caracas foi guerreiro e empatou com Brian Ortega. Aí teve prorrogação e depois pênaltis. E deu carrossel aurinegro, amigo. Com cavadinha mal feita e tudo mais. E foi merecido, viu? 29 jogos sem perder nesse campeonato. Recorde nacional. E 10º título por Deportivo Táchira. E quem irá para a Libertadores 2024, amigo? O Deportivo Táchira, campeão. O Caracas, vice. Irão para a fase de grupos, os dois. Portuguesa ficou na 3ª posição e irá para a fase 2. E o Porto Cabello de Tita San Vicente irá para a fase 1 da Libertadores. Quem irá para a Sul-Americana 2024? Carabobo, o time de Tolissano, chegou em 5º no geral. Temos também o Deportivo La Guaira, 6º no geral. O campeão do ano passado em Metropolitanos. E o jovem time do Raio Zuliano, primeira Copa Internacional, se contar que é um novo time depois da fusão com o Zulia, né? E quem desce, amigo? Mineiros de Guaiana, amigo. Time tradicional, tava 40 anos sem descer, amigo. E o Deportivo Lara, que na verdade, depois da sua crise financeira, foi expulso do campeonato. Antes da liga começar, parte financeira, time quebrado, amigo. Se ele mostrar que tem condições de pagar as contas que deve, pode ser que volte na 2ª divisão. Mas se não, pode estar acabando uma grande história. Triste história dos rubro-negros, né? Que foram campeões em 2012 e estavam frequentando a Libertadores nos últimos anos. Quem sobe, amigo? Urenha Esporte Clube sobe pela primeira vez para a Liga FUTV, amigo. Venceu o Bolívar na final da Liga FUTV 2 e estarão no ano que vem. Los Açucareros têm apenas 15 anos de idade. E os melhores jogadores da temporada, amigo? Na 3ª posição eu deixo com o Teto Hernández, lateral direito do Deportivo Táchira, melhor assistente dessa liga, opa, spoiler. 31 anos, é muito ofensivo, bom cruzamento e chegada ao ataque. Excelente temporada. Na 2ª colocação, eu deixo o nigeriano Ade Oguns, do Caracas. O africano é muito rápido e letal lá na frente. Foi a referência ofensiva do vice-campeão venezuelano. E o melhor ninguém discute, Maurice Cova, amigo. Volante completo do Deportivo Táchira. El Brócolis, como é conhecido, foi peça-chave no carrossel aurinegro. E nessa campanha de 29 jogos seguidos sem perder, Cova tem passe, visão de jogo, marcação. Disparado pra mim o melhor da temporada. Melhor técnico, vamos colocar Eduardo Saragó, técnico do Deportivo Táchira. Foi sem dúvida o que montou o melhor time, melhor campanha de todos. Teve uma arrancada sensacional, com um time muito organizado e eficaz lá na frente, se comportando de acordo com o adversário. A marca de 29 jogos sem perder já diz tudo. O jogador revelação Luífer Hernández, do Porto Cabello, teve uma arrancada sensacional e depois caiu junto com o time, mas no final voltou a fazer gols. Tem grande potencial e foi goleador da temporada. E já indiquei ele aqui no canal, hein? Se continuar assim, vai longe. O goleador da temporada, Luífer Hernández, do Porto Cabello, jovem atacante de 19, fez 19 gols. 18 na Liga FUTV e 1 na Sul-Americana. Tem apenas 22 anos, amigo. Fique de olho nele. O assistente da temporada, como já adiantei, é Nelson El Teto Hernández, do Deportivo Táchira. O lateral direito de 31 anos, fez um grande campeonato e mostra que sobe muito bem o ataque, com belas assistências. 8. O gol do ano pra mim foi de César El Mago Martínez, no jogo do Zamora, ele que joga no Zamora contra o Mineiros. Bela puxeta, ou lambreta, belo toque del Mago, amigo. Golaço. E o time ideal dessa temporada, amigo? No gol, eu deixo Alejandro Araque, do Deportivo Táchira. Já pegou pênalti na final, né? A minha linha defensiva, né, seria num 4-3-3. A minha linha defensiva seria com El Teto Hernández, pelo lado direito. Carlos Riveiros, o zagueiro do Porto Cabello. Giovanni Ramos, o panamenho. E Graterol pelo lado esquerdo. No meio de campo eu deixaria Maurice Cova, Orteguita, do Caracas, e Ritaco, belo campeonato do argentino no Deportivo Táchira. Lá na frente, Gerson Ronaldo Chacón, Luífer Hernández e Ade Oguns.
o nigeriano do Caracas. E os reservas, amigo? Eu vou colocar também Justiz, o goleiro da Portuguesa, bom goleiro. Carlos Vivas, do Deportivo Táchira. Duvan Viafra, do La Guaira, colombiano. Alexander Gonçalves, do Caracas, que tá jogando muito bem na seleção venezuelana, titular. Fioravante, o colorado, do Deportivo Táchira, bom volante. Carlito Sousa, que quase entrou no time titular do Carabobo. E lá na frente, Richard Blanco, que eu deixei de fora, artilheiro interminável do futebol venezuelano. John Jairo Alvarado. Esli Garcia, esse baixinho é muito habilidoso. E a revelação do Caracas é Tchenik. E também não podemos deixar de falar de Dani Pérez, do Puerto Cabello, que começou muito bem essa temporada e deu belas assistências também. E os destaques da temporada? Começamos com o Deportivo Táchira, amigo. Grande temporada do Carrossel Aurinegro, de Saragó, técnico. Teve uma bela arrancada e uma consistência defensiva e eficiência lá na frente. E 29 jogos sem perder é uma marca histórica. E é tão consistente que a gente já sabia que sempre jogava no seu 5-3-2 ou 3-5-2, com esses laterais avançando bastante, que é o caso até de Teto Hernandes, que teve mais assistências nessa liga. Uma boa defesa e um meio de campo consistente, com Maurício Covo, melhor do campeonato, Esli Garcia lá na frente, Fioravante, Ritaco, Gerson Ronaldo Chacon, além dos reservas também, com o Jean Franco, que entrava no segundo tempo, Castillo também que entrava no segundo tempo, e faziam seus gols. Quando jogava em casa, conseguia ter volume de jogo e pressionar o adversário, mas também sabia jogar com as linhas recuadas e atacar nos espaços. Por isso foi o time mais competitivo do país. Mas e o Caracas, o seu rival, amigo? Dirigido por Léo Gonçalves, também mostrou força, principalmente no final. Foi de menos a mais. Esse sim jogava com as linhas mais recuadas, atacando nos espaços, até porque tinha jogadores muito rápidos do meio pra frente. O time de Léo Gonçalves acabou ganhando confiança na hora certa, principalmente no quadrangular final. Foi mais consistente na defesa. Sem empolgar muito, mas tinha Richard Seles, que voltou ao clube, Oguns, Adeoguns, o nigeriano, muito bom jogador, Echenique, Orteguita. O time foi encaixando e no final, por muito pouco, não sai campeão. O Puerto Cabello, amigo, que decepção, né? Time dirigido por Jonoel Tita San Vicente, um histórico técnico venezuelano, começou muito bem, teve uma arrancada sensacional na série invicta de jogos, sempre com um sistema forte na defesa, contra-ataques rápidos, transições rápidas e jogadores em alto nível lá na frente, como é o caso de Dani Pérez e Luífer Hernandes, uma das revelações do time. Mas aos poucos os adversários começaram a encaixar marcações nesse time do Puerto Cabello e começaram a limitar as ações ofensivas. Quando parecia que engrenar para o quadrangular final, chega no quadrangular final e decepciona. Faltou gás, novas armas. Tita San Vicente vai ter que pensar muito se ele continuar no clube. Eu tenho que chamar a atenção também o belo trabalho de Jesus Ortiz, da Portuguesa. Ali, escondidinho, em silêncio, fez um excelente trabalho, elevando o nível de alguns jogadores, inclusive, que estavam ali no clube há muito tempo. Esse time também joga com as linhas recuadas, mas também sabe criar volume de jogo, atacando muito com os laterais. Time interessante, que tinha Richard Blanco no seu elenco, artilheiro histórico. E a vaga na Libertadores está de bom tamanho. Tanto é que desde 84 que o time não jogava Libertadores. Que sirva de exemplo a Lusa brasileira, né? Aí eu tenho que chamar a atenção aqui também da péssima campanha do poderoso Zamora, que sempre revela bons jogadores, monta bons times, já foi campeão venezuelano algumas vezes, mas esse ano foi ruim. E poderia ter sido pior. Brigou pra não cair, mas aí chegou Madioli e ajustou o time e tirou o time da zona do rebaixamento. E outra decepção foi o Monagas pra mim, que fez um excelente 2022, foi vice-campeão venezuelano, revelando vários jogadores como La Joyita Martínez e Danilber Navas, mas a campanha foi pífia. Já foi uma decepção na Libertadores e no venezuelano foi um reflexo da temporada mal planejada. E aí Johnny Ferreira não aguentou e acabou saindo. E ficou em 11º lugar. E o Zamora ficou em 12º. Mas lógico, amigo, a maior decepção de todas é a queda do Mineiros de Guaiana. Depois de 40 anos frequentando a primeira divisão da Venezuela, esse time tradicional acabou caindo. O Negresul teve uma sucessão de erros dentro de campo e também fora. Crise financeira, vendeu seu grande ídolo, Richard Blanco, e acabou apostando nas canteiras, mas não deu muito certo. Na verdade, isso foi tudo uma consequência dos diversos erros dos últimos anos. Clichêzão, né? Mas em linhas gerais, o campeonato venezuelano foi bom, amigo, revelando jovens e se destacando mais uma vez nesse sentido. Tivemos uma final bem disputada e competitiva, um clássico, traiu muito público e a atenção dos venezuelanos. Mas a nível internacional falta muito, amigo. Mas esse Deportivo Táchira até cria uma certa expectativa em mim. Saragó montou um time muito competitivo e às vezes pode incomodar, né, no ano de 2024, se mantiver esses jogadores. E o Caracas de Léo Gonçalves num nível abaixo, mas também pode incomodar. Mas ainda acho pouco. Por enquanto a Venezuela ainda é um bom celeiro de jogadores, jovens e bons jogadores, e fornecendo para a seleção principal que está indo muito bem nessa temporada. Por isso que eu gosto de observar o futebol venezuelano.
melhorou muito, mas a nível de clubes, internacionalmente, pode melhorar muito mais. Amigos, eu espero que você tenha gostado desse material. Pode ter certeza, faremos de outros países assim que acabar os campeonatos. E eu tenho certeza que você não vê esse tipo de conteúdo em outros canais. Então, deixa o seu like, avisa o companheiro que existe um canal de futebol sul-americano. Não precisa nem falar, sempre tem vídeo aqui em cima para vocês acompanharem em seguida. Muito obrigado a todos, fique com Deus. Tchau, tchau.